Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Episódio atrasado, né? Já sei o que vocês vão falar. Não, galera, esse episódio foi atrasado de propósito. É pra animar o pessoal aí que tem uns fins de semana mais tristes, sabe? Sei que tem um fim de semana triste? Esse episódio é pra animar você. Galera, avisos importantes. Essa semana, aliás, semana que vem a gente vai estar fazendo um sorteio de um Edgar Allan Poe impresso em impressora 3D, lindo demais, feito pela Forja Mágica 3D, somente para os patrões. Então, se você ainda não é patrão e quer se tornar um dos patrões e quer ganhar alguma coisa com isso, lembrando que se você só pode concorrer a essa estatueta do Edgar Allan Poe se você se tornar um dos patrões essa semana ainda. Então corram, não atrasem com isso, para você poder concorrer a essa estatueta. Os demais patrões já estão concorrendo, então não se preocupem com isso, tá bom? Queria agradecer a todo mundo de novo por estar aqui, como sempre, como vocês sempre são incríveis estando aqui. Muito obrigado mesmo, obrigado por ouvirem. E espero que o fim de semana de vocês seja sensacional. Se você tem um fim de semana ruim, galera, foco no fim de semana. Esse fim de semana é pra você se alegrar, pra você se animar, porque a vida vale a pena ser vivida, né não? Então bora pra nossa história. Eu sou... não, pera. Vou parar aqui rapidinho. Galera, a música vai ficar, tá? Galera, importante. A música vai ficar. Não adianta chorar, não adianta reclamar, espernear. A música vai ficar, gente. Foi democrático, foi uma votação. A música fica, tá bom? Eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror. Submundo Terror. Você sabe qual é a cor de uma barata? Se você disse marrom, então você tá errado. É vis e simex. E tem leves indícios de foldos também. Não é bobagem. Essas são as cores que você não consegue ver. Mas eu consigo. Eu sou o primeiro ser humano documentado com visão pentracromática. Isso significa que tenho 5 tipos diferentes de células cone nos meus olhos. Quase todo ser humano é um tricromata. Isso significa que há 3 tipos de células cone nos olhos deles. Essas células podem distinguir cerca de 100 tons individuais, mas elas se misturam umas com as outras, o que significa que o tricromata médio pode ver cerca de 1 milhão de cores diferentes. Como um pentracromata, posso ver cerca de 10 bilhões. Nenhum outro mamífero consegue fazer isso. Apenas pombos e algumas borboletas. Se isso não parece grande coisa, então deixe-me fazer uma pergunta. Qual é a coisa mais linda que você já viu? Um pôr do sol? Um arco-íris? O meu foi um bolinho de mercado. Eu estava em uma loja de conveniência e vi um monte deles em uma caixa em uma das prateleiras. Quaisquer produtos químicos que eles colocam nessas coisas têm suas próprias cores. Juntos, eles criam esse lindo mosaico em espiral. Meio que torna o bolinho menos apetitoso, mas certamente melhor de se olhar. Essas cores são indescritíveis. Quero dizer, isso no sentido literal. Eu não posso descrevê-las para você. A cor é um evento inerente privado. Pelo mesmo motivo que você não consegue dizer que o tom de azul que você vê na tampa de um amaciante é o mesmo que o tom de azul que seu chefe vê. Eu não consigo dizer como são a maioria das cores que vejo. Há algumas coisas que eu nem sabia que tinham cor até eu me tornar um pentracromata. O movimento tem cor. Toda vez que algo se move, cria um rastro tênue de uma cor que só posso descrever como energética. Eu comecei a chamar essa cor de vis. A maioria das frutas é multicolorida, mas os olhos tricromáticos só captam a cor primária presente nelas. Se os pêssegos parecessem para você como parecem para mim, você provavelmente não os comeria mais. Eu não nasci um pentracromata, eu nasci com uma visão tricromata velha e chata, assim como você. Então, eu sofri um acidente de carro. Você sabe de que cor são as faíscas quando 2 pedaços de metal colidem? Eu chamo de enk. Esse é o som que o carro da minha esposa fez quando atingiu o Subaru ao nosso lado. Na verdade, é uma cor reconfortante. Evoca o mesmo tipo de sentimento que você tem quando sente o cheiro de fumaça de madeira. Sangue não é mais apenas vermelho, também é cruor. Sangue foi a última coisa que vi antes de perder a visão. Vitória estava dirigindo. Ela estava bêbada, mas não tanto quanto eu. Estávamos brigando e foi culpa minha. Ela gritava pra mim perguntando se valia a pena. Ela perguntou se valeu a pena terminar tudo que a gente teve junto. Não tinha valido a pena. Contratar uma prostituta nunca foi algo que eu pensei que eu faria. Perder meu casamento nunca foi algo que eu pensei que eu faria. Mas eu tinha ficado entediado com o nosso casamento e eu queria alguma coisa nova. Eu não sabia que querer algo novo significaria que ela largaria o volante.
Quando o carro desviou para o acostamento, eu tentei puxar o volante para trás. Puxei com muita força. Batemos em um carro que tinha acabado de entrar na faixa da direita. Uma garota de 17 anos estava atrás do volante. A colisão partiu sua espinha ao meio. Ela morreu em uma poça de seu próprio sangue. Nosso carro rodou e bateu no canteiro central. Vitória foi jogada para fora do carro. Meu cinto de segurança me prendeu ao assento. O para-brisa explodiu em 1 milhão de pedaços. Vidro quebrado tem uma série de cores presentes nele, muitas para nomear. O vidro choveu sobre mim, cortou minha pele como se fosse argila. 2 grandes cacos se alojaram em meus olhos. A última coisa que vi foi sangue. A última coisa que eu vi foi Vitória gritando que aquilo doía e pedindo por favor para aquilo parar. Eu não tenho certeza de quando eu acordei. Sem minha visão, eu estava desamparadamente à deriva em um mar de escuridão. Depois de um tempo, ouvi uma voz me perguntando se eu podia ouvi-la. Era uma voz de mulher, uma enfermeira. Sim, onde que eu tô? Ela me disse que eu estava no hospital e que eu tinha sofrido um acidente. Eu não conseguia ver o rosto dela, mas eu podia dizer que ela estava franzindo a testa quando me disse que eu ficaria cego pelo resto da minha vida. Acontece que você não precisa de olhos para chorar muito. Foi tudo que eu fiz nos primeiros dias. Nenhum médico conseguiu me ajudar. Depois de uma semana vivendo na minha própria escuridão pessoal, alguém lá em cima teve pena de mim. Eles chamaram um especialista. Ele estava trabalhando em um procedimento experimental. Eu perguntei para ele quanto seria. Ele disse que eu não ia gastar nada, que ele faria o procedimento de graça. E depois eu perguntei qual era a pegadinha. O senhor doutor, eu digo porque eu não sabia o nome dele, era de uma instalação de teste de uma cidadezinha chamada Porteira de Baixo, localizada em algum lugar do Vale do Jequitinhonha. Ele disse que estava trabalhando em melhorias biomecânicas. Eles precisavam de alguém cujos globos oculares tivessem sido destruídos, mas de alguma forma ainda tivesse nervos ópticos funcionando. Alguém que ainda tivesse função cerebral completa e pudesse descrever o que via. Alguém desesperado o suficiente para não se importar em ser uma cobaia humana. Essa pessoa com certeza era eu. A cirurgia levou 4 horas. Eles me avisaram de antemão que meus olhos experimentais seriam mais poderosos do que meus olhos originais. Eles não me avisaram que meus olhos pentracromáticos veriam coisas que a humanidade não deveria ver. Depois do procedimento, a primeira coisa que me chamou a atenção foram minhas unhas. Elas estavam coloridas de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Perguntei à enfermeira se ela as tinha pintado. Ela não tinha. Suas unhas também eram coloridas. Acontece que unhas não são incolores. Elas são de uma cor que eu chamo de fodus. Provavelmente é melhor você não conseguir ver. Não é uma cor bonita. O hálito da enfermeira era de uma cor que eu chamei de núbila. O hálito da maioria das pessoas ainda é incolor para mim. Mas se uma pessoa fuma cigarros regularmente, então ela se torna núbila. Acostumar-se a poder ver novamente significou acostumar-se a todas as novas cores. Tudo parece diferente do que era antes. Os rostos das pessoas são tão complexamente coloridos que é mais fácil identificar alguém pelas manchas aleatórias de cor neles do que pelo formato real de seu rosto. É cômico que haja tanta briga sobre a cor da pele no mundo, porque quando você pode ver 10 bilhões de cores, as pequenas diferenças cromáticas entre preto e branco não fazem diferença. Às vezes penso que minha nova visão é algo positivo, mas então me lembro de quando coloquei meus novos olhos em minha esposa pela primeira vez. Lembro-me das coisas que nenhum homem deveria ter que ver. A primeira vez que a vi foi 2 meses depois do acidente. Vitória estava mais gravemente ferida do que eu. Quando ela foi jogada para fora do carro, quebrou os ossos de ambos os braços e pernas. Os fragmentos ósseos rasgaram sua musculatura muito feio. Foram necessárias 12 horas de cirurgia para salvar sua vida. Eles tiveram que amputar tudo. Sua pele estava tão queimada pelo asfalto que foi necessário 4 enxertos de pele para restaurar o seu rosto. Eles nunca acertaram direito o que fazer. Eu achei que estava preparado para a Vitória ser tetraplégica. Os médicos explicaram sua condição com antecedência e me avisaram que seria horrível. Eles me avisaram que seus membros não seriam nada mais do que tocos. Mas eles não conseguiam ver o que eu conseguia ver. Eles não poderiam ter me avisado que ainda haveria algo onde seus membros já estiveram. 4 bolhas fantasmagóricas se estendiam de seus braços e pernas enfaixados. Elas tinham o formato de seus apêndices perdidos, mas estavam contorcidas e dobradas em ângulos estranhos. Quando ela movia os tocos, as bolhas seguiam como se fossem os membros originais. Embora quebrados,
Elas eram de uma cor que passei a chamar de ânima. Tenho pavor de ver a cor ânima. Ela aparece em circunstâncias muito consistentes. A maioria dos amputados tem membros ânima brotando de seus cotos. O ar ao redor de cemitérios e crematórios é tingido de ânima. Ocasionalmente, a carne que você compra no supermercado tem uma aura ânima emanando dela, mas apenas se for realmente fresca. Por um tempo, pensei que ânima fosse a cor da morte. Na semana passada, aprendi o que ela realmente era. Vitória faleceu na segunda-feira passada. Já faz quase um ano desde o acidente. Acho que era a hora dela. Minha maravilhosa Vitória lutou o máximo que pôde, mas eventualmente seu corpo desistiu. Ela morreu na nossa cama enquanto eu estava no chuveiro. Eu fiquei de coração partido quando a encontrei. Só quando ela se foi, é que percebi o quanto eu tomava sua presença como certa. Liguei para a emergência e deitei ao lado dela enquanto esperava a ambulância chegar. Seus últimos dias foram difíceis para nós dois. Mesmo com medicação pesada, Vitória sentia dores fantasmas constantes em seus membros perdidos. Nas noites em que conseguia dormir com a dor, ela geralmente tinha sonhos vívidos sobre o acidente. Tentei tirar esse pensamento da minha mente, mas me lembrava do acidente toda vez que colocava os olhos em seus membros fantasmagóricos. Quando a sua hora chegasse, eu secretamente esperava que sua morte fosse um alívio para nós dois. Foi um funeral lindo. Eu escolhi as flores. Ela teria gostado delas, mesmo que não conseguisse ver todas as cores nelas que eu pude. Quando cheguei em casa, vi que havia uma mancha na cama onde seu corpo estava. Parecia familiar. Era ânima, a cor de seus membros fantasmagóricos. Então, troquei os lençóis. Mas depois de algumas horas, outra mancha apareceu. Troquei-os novamente. A mancha voltou. Não importava quantas vezes eu lavasse os lençóis, a mancha continuava voltando. Comecei a dormir no sofá para fugir disso. Olhar para o tecido colorido de ânima só me lembrou da morte dela. 2 dias atrás, eu estava no nosso quarto trocando de roupa e notei que a mancha tinha desaparecido. No espaço, centímetros acima de onde ela estava, agora vi uma nuvem colorida de ânima flutuando no ar. Ela estava se movendo ao longo das próximas horas. A nuvem assumiu uma forma humanoide, a forma da minha Vitória. Ontem à noite, a nuvem ânima saiu da cama. Seu movimento é penosamente lento, mas de alguma forma muito humano. Essa manhã, ela estava parada na cozinha quando fiz o café da manhã. Tentei perguntar ao meu vizinho se ele também conseguia ver a forma, mas ele apenas olhou para mim como se eu fosse maluco. Somente meus olhos especiais conseguem ver a figura de ânima. Ela não tem rosto nem nada, mas ainda posso dizer que está me encarando. Ela me segue por todo lugar, ela senta no banco do passageiro quando dirijo meu carro, fica ao meu lado no banco, me observa enquanto tomo banho. E nesse momento, tá bem atrás de mim enquanto a gente fala. Um rosto escuro e indescritivelmente colorido da minha esposa morta, olhando pra mim, me observando com olhos que não estão lá. Eu tentei fugir dela, mas ela sempre me alcança. Ela não me deixa em paz. Ânima não para de me seguir. Ânima não é a cor da morte. A coisa que me segue não pode estar morta porque ela sempre sabe onde eu tô. Ela se move exatamente como Vitória costumava se mover. É ela. Eu sei que é ela. Eu vejo nuvens de ânima como ela em todos os outros lugares agora, seguindo pessoas. Elas têm a forma de nossos entes queridos, aqueles que não conseguem suportar se afastar de nós. A maioria das pessoas tem uma. Se você perdeu um ente querido, então provavelmente tem. Só meus olhos podem vê-los. Vitória, se é realmente você naquela nuvem, então me desculpa por tudo que eu fiz de errado. Me desculpa por todas as palavras que nunca tive a chance de te dizer. Por favor, não me siga mais, eu só quero ficar sozinho. Eu sei que você consegue ouvir isso. Para de me olhar, Vitória. Eu não acho que ânima seja a cor da sua morte. Que as coisas que nos seguem estão vivas, pelo menos à sua maneira. Elas são almas dos que partiram. Almas que estão presas. Almas que não conseguem parar de nos seguir. O homem nunca foi feito para ver ânima. Nunca fomos feitos para saber o que acontece conosco quando morremos. Eu vejo as cores que você não pode ver, e elas escondem um segredo horrível. Não existe céu ou inferno. Quando morremos, não seguimos em frente. Ficamos e assistimos silenciosamente até o fim dos tempos. Por favor, me deixe em paz, Vitória. Por favor, pare de me encarar.
sol, pero a su luz prefiero, lo veo todo